se desvencilha daquela energia e você fica bem. Quem faz isso muitas vezes tem a saúde muito boa, né? Porque ele está fazendo bem. E o corpo dele, como metaboliza, ele está preparado para isso, ele acaba adquirindo melhor qualidade de vida, energias boas. Isso quando ele adquire o conhecimento. Por isso, meus irmãos, quero convidá-los aqueles que sentem mais. Nosso irmão Zé está ali, ó, aquele rapaz ali. Vão estudar com ele. Vão estudar com ele para poder aprender sobre essas energias. Sem estudo, nada feito. Porque você vai ter que ter aquela questão misticista na cabeça, misticismo num aspecto negativo, e você acaba criando alguns pensamentos caraminhosos na cabeça que não vão te levar a lugar nenhum. E o Zé está preparado, ó Zé, aqui tem propaganda, está preparado para fazer com que nós encontremos o bom caminho aí com Jesus, ok? Então vamos lá. Quanto mais nos aproximamos das gloriosas construções do Espírito, maior a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, a harmonia e a luz reinante na criação. O nosso corpo de matéria rarefeita é o nosso perispírito, está intimamente regido por centros de força, que nós chamamos de chakras, né? De centros de força. Nós temos 7: o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, genésico, básico e o esplênico, né? Eu falei 8 porque muitas nomenclaturas usam 8, porque muitos não distinguem o centro básico. Mas quem for estudar, principalmente pelas estruturas desenvolvidas do comandante Edgar Amon, ele vai falar do centro básico, que é um centro de importância para que nós possamos captar energias que vêm da Terra, que nós chamamos de energias Kundalini. O nosso corpo é regido por esses centros de forças, que do alto da cabeça até os pés, que combinam energias que estão na nossa atmosfera. Então, o meu centro coronário capta as energias superiores, as energias que vêm dos mundos superiores. E os meus centros mais terra-terra captam as energias que vêm mais da Terra, formando um equilíbrio nesse campo energético, cujo qual nós estamos inseridos, que é a nossa Terra. Tá? Então vamos supor, se eu tenho um envolvimento espiritual muito grave, se aproxima de mim um espírito com má intenção, o que ele vai fazer? Ele vai me envolver com a energia densa. Né? Essa energia densa vai envolver todo o meu campo áurico, e o meu campo áurico vai ser bloqueado na altura do coronário. Quando o meu centro coronário estiver bloqueado, eu não consigo mais orar. Eu não consigo fazer uma prece. Eu tento fazer uma prece, mas meu pensamento não se eleva. Por quê? As energias do meu centro superior estão bloqueadas. E aí o que eu preciso fazer? Eu venho ao centro espírita, faço o tratamento da terapêutica de passes, que vão me desvencilhar dessas energias, e aí o meu corpo volta a fluir naturalmente e eu volto a estabelecer o meu contato com as esferas superiores. Né? Porque aquela energia densa que o espírito me envolveu, ou as energias densas que eu mesmo criei, bloquearam a entrada do sol. É como se nós fechássemos uma janela e eu não consigo me contactar com Deus e com as esferas superiores. Permaneço aí envolvido dentro de um processo. Se esse processo tiver uma duração muito intensa, ele também vai bloquear outros centros de força, prejudicando as estruturas físicas, levando a doenças, a complicações, que depois, com o decorrer do tempo, eu vou perceber que são, na verdade, relações espirituais. Você vai ao médico, faz um bocado de exame, o médico ele te olha do alto da cabeça aos pés e não encontra nada. Os exames não dão nada. E muitas vezes ele vai dizer que você, hoje em dia, eles vão mandar você para o psiquiatra. Né? O psiquiatra para te dar um remédio para que você possa encontrar-se consigo mesmo. Que também não vai funcionar. Porque se forem aspectos espirituais, mediúnicos, só vai funcionar quando você tiver o devido cuidado com a sua natureza espiritual. Então nós somos constituídos de duas naturezas. E essas naturezas estão interligadas uma à outra.
Se uma estiver em desequilíbrio, a outra também estará. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito. Não só o corpo, não só o espírito, mas os dois ao mesmo tempo. E esse corpo nosso, nosso perispírito, irradia em torno de nós. E essa irradiação, o que nós chamamos de campo áurico. O que o Edson está refletido no campo áurico dele. Então, o Edson pode ser uma pessoa muito bonita, meio parecido com Deus e Washington, tá? Por que vocês viram? Por que vocês viram aí? Isso é falta de caridade, vocês são espíritas, gente. Pode fazer isso com o pobre. Deixa o pobre sonhar. Não pode fazer isso não. Ó, tá vendo? Então, você pensando nisso, você tem que perceber que o Edson, ele não é essa aparência que ele está, mas ele é o fluxo daquilo que ele pensa e sente. Então ele pode parecer uma pessoa muito bacana, muito legal, mas você sente que ele tem um campo meio estranho. Que esse campo meio estranho são as energias e o relatório de quem ele realmente é. E eu pensava nisso, e a espiritualidade, como não me deixa em nenhum momento sem que eu aprenda as coisas na prática, fui eu um belo dia fazer um evento. Eu queria montar um bazar e precisava de um espaço. E fui com uma colega aqui na Altura Alvim, pedi para um cidadão que era diretor de um campo de futebol que tinha um salão muito grande no fundo, que ele cedesse para a gente. E fui com ofício lá na porta da casa dele. Era por volta de umas 10 e pouca da manhã, tá lá eu e a companheira, sabe aquelas companheiras aquelas pessoas que emendam um assunto no outro, não respira para falar? Ela é assim. E pois é, batendo papo na porta de um amigo, a casa muito bonita, de repente eu comecei a sentir no meu campo de energia um incômodo muito grande. Eu comecei a sentir um incômodo muito grande e olhava para um lado, olhava para o outro, não encontrava nada. E a rua era uma descida, mais ou menos tinha por volta de uns 50, 60 metros, tinha uma outra rua que descia, que formasse um cruzamento, e depois ela prosseguia. E eu olhava insistentemente na direção do cruzamento. Eu não via nada, eu só sentia aquela energia que me incomodava, eu não conseguia mais bater palma. Quando eu percebi, eu estava nessa posição, a pessoa do outro lado da grade e eu olhando para baixo, esperando alguma coisa acontecer. Quando de repente a energia aumentou, eu comecei: Pai nosso que estás no céu, santificado. Mas por que eu estou rezando? Pai nosso que estás no céu, santificado. E olhava e procurava, quando de repente um cidadão virou a rua, estava num terno de giz, aqueles ternos com as esquinas, um chapéu na cabeça e um óculos escuro que tampasse toda essa parte do rosto. E eu olhava para aquela criatura: Pai nosso que estás no céu, e a mulher pipipi, Pai nosso, Ave Maria. Não, você viu, você lembra disso? Nosso que está no céu, santificado. E quando eu fui vendo, ele veio. Quando nós nos deparamos no mesmo ângulo, eu olhei por baixo do óculos, era um escuro só. Era como se ele tivesse sido muito espancado. Essa parte dos olhos era um roxo só. E eu olhava: que Deus te abençoe, meu filho, Senhor, do teu desejo, protege essa criatura. Que energia ruim, meu Deus. Leva essa coisa por algum lugar, que os bons espíritos te olhem, meu filho. Quando eu virei para falar com ela, eu olhei de volta, ele tinha virado a rua, ou desapareceu, não sei. Mas aquilo me chamou muita atenção, porque eu não tinha percebido que eu conseguia, ou que nós temos a possibilidade de fazer leituras de campos energéticos, não só quando eles estão perto, mas quando eles estão juntos. Ou melhor, quando eles estão distantes também. Então nós temos muitas faculdades que são nos reveladas ao longo do tempo, que fazem com que nós percebamos a nossa verdadeira natureza. E essa natureza, essas situações são muito comuns em nós, e muitas vezes nós tomamos essas situações como algo, envolvimentos espirituais, ou se nós não temos o conhecimento como algo que venha a nos atrapalhar, e na verdade são faculdades que nós detemos. Depois de um certo tempo, eu percebi que era um companheiro envolvido numa energia muito densa, e como o meu campo de energia se expande, eu consigo perceber muitas vezes as coisas a uma certa distância.
né? Há um certo, vamos dizer assim, há um certo perímetro, né? Usando um termo mais técnico. O perímetro seria uma área como essa, nós estamos todos dentro de um raio de ação e muitas vezes eu estou sentindo as energias que estão correndo lá no fundo, que está até um pouco mais. Né? Isso é bem comum para os negros. O Chico tinha uma aura de 15 metros. Né? 15 metros significaria que ele estaria sentadinho aqui e a aura dele perceberia toda a estrutura que está fora, além do centro. E isso medida numa linha, mas para cima ela vai muito mais. Depois de uns dias que esse fato me aconteceu, eu comecei a ter alguma dificuldade para dormir. E do lado de baixo da minha casa tem uma feira. Muito antes da feira começar, eu já sentia que meu campo era afetado quando chegavam as pessoas que iam para a feira. Não sei se devido às viciações que eles tinham, porque muitas vezes pessoas bebem, têm alguma dificuldade com as drogas, mas a uma certa distância eu lia. O que eu concluí com isso? Nós fazemos uma psicometria dos locais, ou seja, nós fazemos leituras energéticas. Muita gente faz a leitura energética, percebe o que está acontecendo, mas também absorve essas energias. Né? Absorve essas energias e muitas vezes a pessoa se sente mal. E muitas vezes nesse processo de psicometria ela se sente sufocada ao processo de, muitas vezes, que nós chamamos de síndrome do pânico, e às vezes não é síndrome do pânico, é a leitura que ela fez do campo do outro. Como ela retrata isso, ela traz a energia para si, ela começa a se sentir sufocada como se ela estivesse na síndrome do pânico. E às vezes não é síndrome do pânico, é processo mediúnico, em que precisa da educação para que ela possa fazer. O que nós chamamos aí, muitas vezes, de processo obsessivo. Vai ao médico, fez análise, o médico fez lá, você relatou os fatos, ele fez a anamnese, não tem lá nada que possa ligar ao campo desse, vem no centro e procura a dona Deise, ela está ali. Está ali no fundo. Converse com ela e peça uma orientação e veja se não é um processo do campo mediúnico nosso. Outra coisa bastante importante, dependendo de como você pensa e sente, o seu campo de energia também vai afetar o seu corpo. Então, se você não se cuida muito bem da sua mente, não tem hábitos de prece, de reflexões, de alto amor, como nos diz a Joana de Ângeles, você também fragiliza o seu corpo. E quando você fragiliza o seu corpo, você está propenso a qualquer coisa, a qualquer chuvinha você se resfria. Não é? E não é necessidade disso quando você faz o trabalho com você mesmo. Então, quando chamarem-nos ou convidarem-nos para o trabalho na casa espírita, não hesita. Por que não hesita? Nós precisamos trocar energia mesmo. Nós acumulamos energia no corpo. Imagina um doador de energia acumulando energia no corpo. Se a energia não sai, ela vai parar em algum lugar. E vai parar muitas vezes em locais que vai doer. Junta, né? Aquele problema de junta tudo e joga fora. Né? Dói, e dói a junta mesmo. As energias não circulam. Né? E movimento. Nós precisamos de movimento, meus irmãos. Nosso corpo foi preparado para movimento, para estruturas de equilíbrio. E a gente está muito parado, nós somos muito sedentários. Na verdade, eu não queria dizer esse termo, mas nós desenvolvemos muita preguiça. Né? Por causa dessa facilidade. Hoje a gente não levanta mais para trocar nem o canal da televisão. No meu tempo você tinha que levantar lá e trocar o canal. Né? E a televisão a cores era no celofane. Né? Que era um degradê. Né? Um degradê que você punha na frente da televisão. O Roberto é do mesmo tempo, ele concordou comigo. Então falar que nós somos novos, né, Roberto? As coisas eram fixas. A coisa era, né, um D. Então nós tínhamos todo a ver, nós somos aqueles que brilham no tempo, porque nós somos doutores, né, Roberto? Que conhecem o tempo em duas partes, antes e depois dele. Não é verdade? Antes e depois dele. Então é isso. Muitas das coisas, das dificuldades que nós carregamos, das doenças, estão sendo, que nós desenvolvemos, estão na dificuldade que nós temos do trabalho conosco mesmo, na falta de alegria, na falta de experiência.